Eu sou Jesué da Silva Andrade e esse é mais um estudo bíblico que estamos começando neste exato momento e queremos agradecer de coração a todos os nossos amados e preciosos irmãos e amigos que estão nos acompanhando. E mais uma vez continuamos pedindo que você esteja compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Compartilhando com o maior número de pessoas possíveis através do seu smartphone, através do seu notebook ou PC, né, o desktop, através da sua Smart TV. Porque o nosso objetivo é tão somente simplesmente divulgar a palavra de Deus. Nós temos falado sobre namoro e a intenção dessa série de estudos é falar sobre casamento e família, mas não há como falarmos sobre namoro sem falarmos sobre casamento, né, sobre família sem falarmos sobre namoro, porque toda a família ela começa pelo namoro. Um dia meu pai conheceu a minha mãe e eles começaram a namorar, vieram a se casar e formaram a sua família, né? Eu sou de uma família de 12 filhos, eles tiveram vivos, né? 12 filhos, né? Eu tenho duas irmãs no caso já não estão mais conosco, né? Hoje nós somos 10 irmãos, sou de uma família de 10 irmãos hoje. Mas essa família começou lá no passado, quando meu pai e a minha mãe começaram a namorar. E assim é toda a família, né? E temos pensado nesse tópico, principalmente um tópico que é bastante polêmico nos nossos dias e não é tão falado, não é tão estudado sobre esse assunto. Geralmente se é estudado em acampamentos de jovens, mas nas igrejas locais muitas das vezes esse assunto não é tão bem falado. Aí a gente não entende muitas das vezes o porquê. Mas a questão é que temos tido como base, né, Provérbios capítulo 30, versículo 18 a 19. O escritor de Provérbios vai dizer, né, de algumas coisas, né? Há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Então ele vai dizer dessas 3 coisas, né, que eram maravilhosas demais e 4 que ele não entendia. Então ele vai incluir mais uma, né? Ele sempre faz esse jogo de palavras nesse texto aqui, o escritor de Provérbios. Mas no caso aqui é que ele vai incluir o caminho de um homem com uma donzela. E esse tema é um tema realmente bastante difundido, um tema bastante difundido, principalmente nas novelas, séries de TV, e bastante difundido nas novelas, nas séries de TV, filmes, livros, tem abordado esse tema. Então, ele tinha dificuldade para entender essas quatro situações. Mas nós encontramos na palavra de Deus, princípios que pode e irá, se realmente um jovem ou uma jovem, né, um rapaz ou uma moça desejarem fazer a vontade de Deus nesse sentido, principalmente aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-os como Senhor e Salvador, e o jovem ou a jovem que já fez isso, que já creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, eles são felizes, muito felizes, são bem-aventurados, porque eles não somente foram salvos da condenação do pecado, mas pela palavra de Deus eles podem serem salvos das coisas terríveis que este mundo apresenta para os jovens,
principalmente relacionados a esse assunto, né, o assunto do namoro. Então nós já consideramos os conceitos do namoro, o conceito popular, que não é bíblico, que trata isso como uma fase da vida, de buscar novas experiências. Nós vimos o conceito bíblico. É uma palavra que não aparece nas Escrituras Sagradas, mas podemos encontrar princípios que irá ajudar o jovem cristão diante deste assunto tão complexo, né? O Salmo 119, versículo 9 ensina isso. Como poderá o jovem purificar o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. Então, para o jovem cristão, para o rapaz e a moça que deseja fazer a vontade de Deus, para eles não cometerem erros nesse assunto, e essa é uma época bem conturbada para o jovem, para a jovem. Então, para ele não cometer erros nesse assunto, ele terá que observar de acordo com a palavra de Deus. Assim ele vai manter o seu caminho, a sua vida pura diante de Deus, diante daquele que o resgatou da condenação do pecado por meio da obra redentora do seu Filho, o Senhor Jesus. Vimos que o casamento deve ser o objetivo do namoro cristão, do namoro do cristão. O namoro é coisa séria e ele deve ter o objetivo de glorificar a Deus, como todas as coisas que o cristão deve fazer, que o cristão irá fazer. O namoro deve ter esse objetivo de glorificar a Deus. E o objetivo da glória de Deus nesse sentido do namoro é o casamento. Um jovem cristão que namora para passar o tempo, por diversão, por aventura, por simplesmente ter novas experiências, infelizmente está fora do centro da vontade de Deus e consequentemente irá ter consequências trágicas dessa decisão errada de não estar de acordo com a vontade de Deus, ou seja, ter um namoro sadio, santo, que realmente busque a glória e a exaltação do nome do seu Criador, do seu Salvador, do Deus Todo-Poderoso que o resgatou por meio da obra do seu unigênito Filho, o Senhor Jesus. Vimos o que ele não é: diversão, passatempo, oportunidade de novas experiências e etc. Com quem namorar? Então, com quem você pretende casar. Não pode ser em julgo desigual, e nós vimos aqui que é uma regra para todo cristão. Então não existe nenhum cristão, nenhum verdadeiro cristão que está fora dessa regra aqui. É uma regra para todo cristão. E se o cristão toma a decisão de desobedecer essa regra, esse princípio da palavra de Deus, ele vai ter trágicas consequências na sua vida espiritual, na sua vida moral, na sua vida pessoal, na sua vida familiar e etc. Vimos que o julgo desigual é um assunto sério e é tratado seriamente nas Escrituras Sagradas. O julgo desigual levou à destruição da humanidade antediluviana. O julgo desigual quase destruiu a nação de Israel. E vimos também que o julgo desigual destruiu a vida de um homem consagrado a Deus. E o julgo desigual tem destruído a sociedade, tá? O julgo desigual tem destruído igrejas locais. O julgo desigual tem destruído a vida de homens promissores, jovens que seriam promissores no reino de Deus, na obra de Deus, no serviço do Senhor, têm tido as suas vidas destruídas, assim como foi a vida de Sansão, por causa do julgo desigual. O namoro ele deve visar a pureza, ou seja, tanto o rapaz quanto a moça precisam prezar pela pureza durante o namoro. O relacionamento sexual, a intimidade física durante o namoro não pode acontecer na vida de um jovem ou de uma jovem cristã, porque esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o jovem, que todo crente, todo verdadeiro filho de Deus viva uma vida em santificação, mas principalmente os jovens, que está sendo tratado aqui no nosso assunto. Não importa o que o mundo diz, não importa o que a sociedade diga, não importa o que a novela diga, o que os livros dizem, o que os psicólogos dizem, o que as escolas ensinam, não importa.
A palavra de Deus é clara sobre esse assunto. Pureza. Pureza é fundamental no relacionamento entre um jovem e uma moça durante o período que nós chamamos de namoro. O jovem ou a jovem é o jovem, tanto o rapaz quanto a moça. Infelizmente, na hipocrisia religiosa e também na sociedade hipócrita que nós vivemos, muitas das vezes para o rapaz é motivo de ser destacado como o homem, o macho alfa, o homem, o exemplo, né? Aquele cara que é o topo, o conquistador, para não dizer outros nomes. E a moça muitas das vezes é taxada como uma moça vulgar, como uma moça que deve ser depreciada e desprezada. Infelizmente, isso acontece. Só que Deus, diante de Deus, tanto o rapaz quanto a moça que envereda por esse caminho, pelo caminho da prostituição, da fornicação, estão cometendo pecado diante de Deus. Todos os dois estão cometendo pecados diante de Deus e ambos terão consequências terríveis em suas vidas espirituais, morais, sentimentais e até saudáveis, até em relação à sua vida física, né, ao seu corpo físico, contraindo doenças relacionadas a chamadas de doenças venéreas, né, que é simplesmente o abuso da prática sexual antes do casamento. E infelizmente muitos jovens têm perdido a sua saúde física por se enveredar nessa vida que infelizmente está sendo incentivada pela mídia, pelas novelas, pelos filmes, pelos seriados, tratado como algo normal. E o jovem que não vive dessa maneira muitas das vezes é taxado como uma pessoa quadrada, antiquada, que não sabe aproveitar a vida. Sendo que na realidade as pessoas que vivem dessa maneira, que vivem na fornicação, na prática da imoralidade, elas estão pegando a sua juventude e jogando fora numa lata de lixo. E ao jovem cristão, ao rapaz e à moça, a vontade de Deus para suas vidas é que não enveredam-se por esse caminho. O último tópico que nós abordamos, falamos sobre a necessidade de um observar o outro, tanto o rapaz quanto a moça. Observar o seu companheiro. Antes de começar um namoro, deve-se orar e orar muito. Durante o namoro, tanto o rapaz quanto a moça deve-se orar e orar muito para ter a plena certeza, a plena convicção de que aquela pessoa, aquele rapaz, ou no caso da moça que está orando, né? Aquele rapaz, ou do rapaz que está orando, aquela moça é realmente a pessoa que Deus deseja com quem ele passe o resto da sua vida, né? No caso, vindo a se casar com ela ou com ele. Isso é muito importante, por quê? Porque a observação você irá perceber já nesse período se aquela pessoa é realmente uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, e que realmente ele vai aproximar você mais de Deus ou afastar você do Senhor. Então a observação ela é importante no comportamento social, no comportamento profissional, no comportamento financeiro, no comportamento familiar, no comportamento pessoal. Já abordamos cada um desses tópicos. Eu não vou falar novamente, porque senão vai tomar o tempo aqui. A gente só está dando um resumo para, talvez você ainda não assistiu os outros vídeos, né? Mas então estamos dando um resumo daquilo que falamos até aqui. Hoje nós queremos pensar no seguinte ponto: como saber qual é a pessoa certa? Afinal, o bom
não vem escrito na testa. Não só o bom não vem escrito na testa, o mal também não. Tá? Então, Provérbios capítulo 20 e versículo 6, depois o capítulo 31 e o versículo 10, o escritor de Provérbios vai nos fazer essa pergunta. Ele vai nos fazer essa pergunta. Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Eu estou usando a revista aí atualizada. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Isso aqui é aplicado em várias situações. Na situação de você contratar uma pessoa, na situação de você fazer uma amizade, na situação de você buscar um companheiro para exercer um determinado serviço na obra do Senhor. Isso aqui, muitos servos de Deus precisam atentar para isso aqui, né? Porque muitas das vezes homens e mulheres de Deus que fazem parceria com as pessoas erradas tomam prejuízos terríveis na vida espiritual e na obra do Senhor, dão prejuízo à obra do Senhor por causa dessa falta de consenso em relação a isso aqui. Cada qual entre os homens, no caso aqui eu creio que é no sentido geral, homens e mulheres, apregou a sua própria bondade. Ninguém fala mal de si mesmo, ninguém fala mal da sua própria pessoa. Muito difícil alguém reconhecer as suas próprias limitações, suas próprias falhas, suas próprias fraquezas. Ele sempre vai enaltecer a sua própria, falando de si mesmo. Basta você, por exemplo, analisar o currículo de uma pessoa. Uma pessoa não coloca os seus defeitos no seu currículo, né? Coloca só as suas qualidades. Muitas das vezes até enaltecendo demais essas habilidades, né? Ou até colocando habilidades que ele não tem. Infelizmente isso acontece. Mas aqui a gente está falando, o nosso tópico tem sido relacionado à questão do namoro, né? Que é o período onde você irá conhecer a pessoa com quem você irá passar o resto da sua vida. Mas o homem fiel, quem o achará? Essa é uma pergunta. Quem encontrará realmente um homem fiel? Você, em outras palavras, você nunca deve ir pelo que a pessoa fala de si mesma. Pelo que a pessoa fala de si mesma. Aliás, há um ditado na nossa região aqui que diz que coruja que gava o toco, fogo nela. A expressão, né? Fogo nela, no caso, a impressão que a gente tá, né? É que quando você vê uma coruja muito em um determinado lugar e muito perto ali daquele lugar e valorizando aquele lugar, é porque a coruja é um animal de rapina, né? Ela está procurando aprontar alguma coisa, né? Geralmente as pessoas que tinham animais como a galinha, pintinhos, né? E ela sendo uma ave de rapina, passarinhos, né? Sendo uma ave de rapina, por ela estar ficando muito naquele lugar ali, é porque ela está observando alguma coisa, né? Ela está querendo capturar ou um pintinho ou algum passarinho, querendo trazer algum prejuízo para aquela pessoa que tinha aquela propriedade. Então ele deveria atirar naquela coruja, né? Ele deveria matar aquela coruja porque ela não está ali à toa. Então é um comportamento similar à pessoa que fica se gabando das suas qualidades, falando daquilo que ela tem de vantagem, daquilo que ela pode te oferecer. Muitas das vezes ela está usando isso como estratégia para pegar você em querer tirar alguma vantagem da sua pessoa. Só que Deus conhece os corações, Deus conhece as mentes, Deus conhece o que as pessoas pensam. Deus sabe muito antes da pessoa falar ou fazer determinada coisa o que ele irá fazer. Então, quem o achará? Quem o achará? O Senhor o achará.
Por isso a necessidade da oração antes, durante, antes e durante e depois, né, quando ocorrer o casamento, será fundamental para uma vida familiar feliz. Alguém já disse que uma família que ora unida permanece unida. Isso é um fato, isso é uma verdade fundamental da palavra de Deus. Mas o Senhor conhece as mentes e os corações. Um outro texto também da palavra de Deus que nos transporta para essa verdade fundamental das Escrituras Sagradas é Provérbios 31, versículo 10. E aqui ele já vai falar das mulheres. Mulher virtuosa. E ele fala da mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O homem fiel, quem o achará? A mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de rubis. O seu valor. Então, a mulher virtuosa, o seu valor excede o valor de rubis. Agora, tanto o jovem quanto a jovem tem que ter isso em mente. Tanto o rapaz quanto a moça, eles têm que ter isso em mente. Você não pode ser levado por aquilo que a pessoa fala de si mesmo. Aliás, toma cuidado com aquilo que a pessoa fala de si mesmo, com aquilo que ela quer aparentar. Será que realmente ela é aquilo mesmo? Quem conhece a mente e o coração da pessoa é somente um, o Senhor. E essa pergunta ela é importante, né? O bom não vem escrito na testa. Como encontrar a pessoa certa? Às vezes alguém chega perto da gente e pede a gente para orar para que Deus prepare uma pessoa para ela. Isso é muito comum. Infelizmente, eu já fiz esse tipo de oração. Claro que foi bem no início da minha vida espiritual. Achava que eu estava fazendo uma oração correta, mas não é uma oração correta não. Quando a gente pensa nisso, né, a gente está colocando a coisa no lugar errado. Não é Deus que tem que preparar uma pessoa certa para mim. Porque Deus, ele é um Deus de amor. Ele é o Deus de misericórdia, de amor. Ele é o Deus que ele ama os seus filhos. Tá? Ele ama os seus filhos. E eu sou um pecador. E eu peco. Pela graça e a misericórdia de Deus, fui adotado como filho de Deus? Sim. Mas o meu caráter, assim como o seu caráter, e assim como o caráter de todos os seres humanos, né, e de todo crente, por mais fiel, por mais dedicado, por mais consagrado que seja um cristão ao Senhor, o caráter dele foi manchado pelo pecado. E esse caráter, ele tem sido transformado. Essa fidelidade, essa dedicação, essa consagração, esse serviço que essa pessoa presta ao reino do Senhor, é simplesmente o Espírito Santo e a palavra de Deus que tem transformado a sua vida, que tem transformado o seu coração, que tem transformado o seu caráter. É resultado da obra de Deus na vida dessa pessoa, para transformá-la conforme a imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e para usá-la para a glória dele. Então, a vida cristã é uma vida teocêntrica. Ou seja, o que está em questão é o nosso caráter ser transformado conforme o caráter de Deus, de maneira que reflitamos a glória de Deus. E em se tratando da questão do namoro, Deus não vai preparar uma pessoa para mim. Não, Ele vai preparar essa pessoa para Ele, para a glória dele, não é para mim. Então Deus, ele não vai, é uma oração que você está fazendo errado. Deus, ele não vai preparar uma pessoa para você. Não faz esse tipo de oração.
Ele vai estar preparando uma pessoa para Ele, para a glória dele, para ser instrumento nas mãos dele. Assim como Ele deseja preparar você para Ele, para a glória dele, para que você seja um instrumento nas mãos dele. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, não peça para Deus preparar uma pessoa certa para você, mas peça a Deus para que te prepare para Ele, para a glória dele, para que você seja uma pessoa que o sirva, que o glorifique, que o honre dentro do casamento. E à medida que você orar dessa forma e uma outra pessoa, né, uma moça ou um rapaz, essa é a oração que o rapaz deve fazer e essa é a oração que a moça deve fazer. Senhor, me prepare para que eu seja um instrumento para a tua glória, tanto solteira quanto casada. E o rapaz também, tanto solteiro quanto casado. E à medida que você vai se relacionando com Deus, que você vai sendo fiel a Deus, à medida que você for relacionando-se, Deus irá conduzir de maneira que tanto você quanto essa moça, que também o sirva, Ele vai providenciar um meio para que vocês se unam e venha constituir uma família que será usada por Ele para a glória do nome dEle. Então, são orações que às vezes as pessoas vêm pedir-nos, né? Que é uma oração que no nosso início de conversão, eu creio que todos os jovens já fizeram esse tipo de oração. É uma oração errada. Deus não vai preparar uma mulher para você. Primeiro que, ou vai preparar um rapaz para você. Primeiro que Ele vai preparar a pessoa para a sua glória. Segundo, você é um pecador. Assim como eu sou um pecador. E como todos nós somos pecadores. E Ele, sabendo o pecador que você é, Ele não vai preparar uma pessoa para sofrer com você. Aliás, o que Ele vai fazer é moldar o seu caráter. Isso se você deixar. Para que você venha ser bênção na vida de uma outra pessoa, que também está sendo moldado, que também está tendo seu caráter moldado por Ele. Você, moça, Deus está querendo moldar o seu caráter para que você seja nas mãos dEle bênção na vida de uma outra pessoa. De uma pessoa que sirva Ele, que é fiel a Ele. Você, rapaz, Deus Ele quer moldar o seu caráter para que você venha a ser bênção na vida de uma pessoa que sirva a Ele. E vocês dois juntos, né, como um servo e serva dele, serão um instrumento nas mãos dele na constituição de uma família que o sirva, que o glorifique, que o honre. Então é um tipo de oração errada. Você não deve orar para que Deus prepare uma pessoa para você. Você deve orar para que Deus molde, transforme a sua mente e o seu coração, de maneira que você venha a o glorificar a Deus e ser bênção na vida daquela pessoa. Está entendendo o que estamos dizendo? Esperamos que você entenda. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, nos pergunte. Mas a questão é que você precisa orar para que o Senhor transforme a sua mente, transforme o seu coração. Molde você segundo a sua palavra, segundo o seu Santo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Molde o seu coração, a sua mente, a sua vida, de maneira que você viverá para a glória dele e será uma bênção na vida daquela pessoa com quem você irá unir-se, ou com quem você pretende unir-se em matrimônio, em casamento. E você está preparado para isso?
Você está disposto a deixar Deus moldar a sua mente e o seu coração? Para viver para a glória dele e para ser uma bênção na vida daquela pessoa? Ou você quer que a outra pessoa seja uma bênção na sua vida, mas você não vai fazer nada, você não vai ter que fazer nada, não vai ter que mudar nada, não vai ter que passar por nenhum processo de transformação, de mudança na sua mente, no seu coração, no seu caráter. O problema de alguém que pede para Deus preparar alguém é justamente isso. Ele quer que a pessoa seja uma bênção na vida dele, mas ele quer continuar vivendo da mesma forma que ele deseja viver. E isso não vai dar certo. Deus não vai fazer isso. Você está disposto a passar por este processo de mudança, de transformação? Tendo a sua mente conformado conforme a mente do Senhor Jesus Cristo, tendo seu coração, onde o centro do seu coração é Deus e a vontade dele para a sua vida e para a vida da sua futura família, da sua futura esposa, dos seus futuros filhos, se ele assim permitir. Esse é o segredo. Esse é o segredo de uma família bem-sucedida. De uma família bem-sucedida dentro do reino de Deus. Então, como saber qual é a pessoa certa? Simplesmente orando, buscando a direção do Senhor e deixando o Senhor trabalhar na sua vida. Você se coloca diante do Senhor e deixa Ele trabalhar na sua vida. Assim como a pessoa com quem você irá se casar também deve ter esse pensamento, deve ter esse propósito. Deve ser alguém que ore, entregue este assunto nas mãos do Senhor, mas também deixa o Senhor trabalhar na sua vida, na sua mente e no seu coração. Uma coisa que é fundamental é a pessoa não deve se iludir. Não se iluda. Não existe ser humano perfeito. Romanos capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus ela é bem clara. Não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Está claro que ali no contexto de Romanos está se referindo ao ser humano, de uma maneira geral, ao ser humano incrédulo. Mas isso também destaca que nenhum ser humano é perfeito. Como está escrito, não há justo nenhum justo sequer. Ou seja, todos os seres humanos são imperfeitos, são falhos. Então, não cria uma ilusão, uma utopia na sua cabeça que você vai encontrar a pessoa perfeita, que você vai encontrar o homem perfeito, o príncipe encantado, que vem num cavalo branco. E as pessoas têm essa tendência, não pense na sua mente que você vai encontrar aquela mulher perfeita, bela e com todos os seus tanto físico quanto moralmente, quanto com todas aquelas qualidades. Não. Você é um ser humano pecador que tem defeitos. E aquela pessoa também é um ser humano pecador que tem defeitos. E tanto você quanto ela precisarão melhorar, trabalhar esses defeitos. E o único meio de você fazer isso é através da palavra de Deus sob a direção do Espírito Santo de Deus. Aliás, essa é a função do Espírito Santo na vida do cristão. Não é nosso assunto sobre o Espírito Santo, mas as pessoas têm uma ideia muito errada da função do Espírito Santo na vida do cristão. Acho que a função do Espírito Santo é dar poder à pessoa, para a pessoa fazer coisas mirabolosas e maravilhas e etc. Não. A função do Espírito Santo na vida do cristão é moldar o seu caráter,
conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo. A função do Espírito Santo na vida de uma mulher é mudar o caráter dela, conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, se você já creu no Senhor Jesus Cristo, você tem que entender isso, que você tem falhas. E assim como as suas falhas precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, assim aquela pessoa com quem você irá se casar. Também ela é uma pessoa que, como você, é pecadora, que tem falhas e que essas falhas também precisam ser mudadas, ser moldadas, ser trabalhadas pelo Espírito Santo através da ação da palavra de Deus. Se você criar uma ideia, uma fantasia daquela pessoa perfeita, quando chegar dentro do casamento e as máscaras caírem, você ficará extremamente decepcionado. E isso isso levará a problemas terríveis durante o relacionamento conjugal. Então, não existe ser humano perfeito. Não crie essa ilusão de que haja ser humano perfeito, de que você vai encontrar uma pessoa perfeita que nunca irá decepcionar você, que nunca irá falhar com você. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 2, e há outros versículos também, mas nós vamos ler. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O apóstolo ele está dando um conselho aqui e não é à toa que ele está dando esse conselho. Quantas coisas que me escreveste. Escreveram uma carta para o apóstolo falando a respeito de questões do casamento. O capítulo 7 de 1 Coríntios trata muito dessas questões. Mas no caso aqui, ele começa dizendo isso: olha, bom seria se o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, da fornicação, da imoralidade, daquilo que era comumente praticado ali na cidade de Corinto. Bom seria se um homem não tocasse em mulher, e se a mulher não tocasse no homem. Mas ele vai dizer, por causa da prostituição, por causa do pecado, da imoralidade. Cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. O casamento bíblico, ele é monogâmico. É um homem e uma mulher. Essa prática que já começa errado durante o que é chamado, né, de juventude, que é ter relacionamentos com privilégios íntimos, sem um compromisso, sem ter um compromisso sério, né? Então o rapaz ele deita-se com várias mulheres que ele puder, e uma mulher com vários homens que ela puder, e as pessoas veem isso como normal, como alguém que está aproveitando a vida, sendo que na realidade ele está jogando a vida dele fora. Tanto o rapaz quanto a moça estão jogando a saúde deles fora. Estão tendo prejuízos na sua vida moral, na sua vida sentimental. Eu vi, isso aí é casos que eu vi, de pessoas que viviam uma vida dessa forma, e sempre essas pessoas, ao se depararem com a solidão, né, a pessoa tem as chamadas noitadas, né, tem uma noitada onde ela vai ter uma intimidade física com a outra, e ali vai ter uma explosão de sentimentos. Durante aquele momento ali, aquela pessoa esquece os problemas, as dificuldades, as frustrações, os conflitos que ela passa na vida. Ali durante aquele tempo ali. Mas depois, aquela outra pessoa vai embora para casa, com quem ela esteve.
E tanto ela quanto aquela outra pessoa vai deparar com a realidade da vida, onde ela sozinha tem que enfrentar os seus problemas, com Deus, onde tem uma consciência lá que diz que ela está vivendo fora da vontade de Deus, porque aquilo não é a vontade de Deus para a vida dela. Os seus problemas emocionais, ela quer, lá no íntimo, ela sabe que ela quer ter uma coisa mais séria, ela quer ter uma pessoa mais junto dela, mas ninguém valoriza os sentimentos dela. A única coisa que quer é simplesmente se aproveitar dela, assim como ela está se aproveitando das outras pessoas. E ela se depara com a solidão, e muitas das vezes, ao não saber lidar com essa solidão, essa pessoa tenta o suicídio. Eu conheço pessoas que se cortaram, tomaram remédios na tentativa de fugir dessa solidão, que vem depois com essa profunda depressão, que logo vem depois daquele momento de euforia provocado pela noitada. É disso que o texto está falando. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. Por quê? Porque essa vida na prostituição, essa vida na fornicação, ela tem consequências trágicas, drásticas. Quando a Bíblia proíbe essa prática, ela não está querendo privar o ser humano. Privar o ser humano dos seus... reprimir o ser humano dos seus desejos, dos seus instintos, não. Ela está protegendo. Deus está revelando que Ele deseja proteger o ser humano das consequências que sobrevêm no coração, na alma de uma pessoa que vive na prática da promiscuidade. Você já parou para pensar do tanto de pessoas que vivem nessa prática aqui, que vivem em profunda depressão, que muitas das vezes vêm simplesmente no suicídio, a fuga para os seus problemas? E muitos se suicidam. E as pessoas se perguntam: não, mas fulano era tão novo, né? Vivia com a gente alegre, aproveitando a vida. Mas lá naquele momento onde onde ele está, é só ele e a consciência dele. Ele se depara com os seus dilemas, com os seus problemas, com as suas angústias, com os seus temores, com o vazio existencial da sua alma, e ao aprofundar-se numa angústia terrível em seu coração, ele vê simplesmente no suicídio a fuga para esses problemas, para essas dificuldades, para esses conflitos internos que ele tem no seu coração e que pode ser preenchido por Cristo, mas ele não quer Cristo, ele não quer a salvação, ele não quer o perdão dos seus pecados. Mas é o resultado desse tipo de vida. Então ele vai dizer isso: olha, seria bom se o homem ou a mulher pudessem ficarem sozinhos, mas não conseguem. Aí, se por causa dessa vida da promiscuidade, bom é que o homem esteja a sua própria mulher e a mulher o seu próprio marido. Depois ele vai dizer, nos versículos 6 a 9: digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. O apóstolo Paulo não foi uma pessoa sozinha, ele conseguiu viver sozinho. Existe uma questão aqui, eu não vou entrar nisso, se ele era viúvo, se ele era separado, se ele era solteiro, não vou entrar nisso. Isso é algo que a gente vai descobrir só na glória. Mas a questão aqui é que ele fala: eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e à viúva, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar. Por que ele fala isso? Por que ele dá esse conselho? É por causa dos versículos 25 a 28.
Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como que tenho alcançado misericórdia do Senhor, para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, né, a atualizada aqui vai dizer, considera por causa da angustiosa situação presente. Nessa época que a igreja estava passando por terríveis perseguições, famílias eram destruídas por causa dessa perseguição, né, do Império Romano aos cristãos, né, homens eram mortos, mulheres eram assassinadas, os filhos muitas das vezes eram levados, os rapazes para serem escravos, os filhos homens para serem escravos, as filhas para serem prostitutas em bordéis, por causa daquela situação ali que estava vivendo. Eu espero que você entenda isso. Estás casado, não procure separar-te. Está livre de mulher, não procure casamento. Mas se te casares, com isso não peca. Não pecas. Ou seja, uma pessoa que está solteira, se ele casa, ele não está pecando em se casar. E também, se a virgem se casar, por isso ela não peca. Ainda assim, e essa é que é a questão, é esse assunto que essa parte aqui do versículo que eu estou querendo. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Por mais, e é isso que eu estou querendo, por mais fiel, dedicado, consagrado aquele homem ou aquela mulher seja, eles ainda são seres humanos, eles ainda são falhos, e eles ainda falharão com você, decepcionarão você, e você irá decepcioná-la também. Então entenda isso, não existe ser humano perfeito. E dentro de um casamento, o jovem ele tem que entender isso, porque é um pensamento do mundo, né? Eu vou me casar, se não der certo, separe, né? Se não der certo, eu me separo. Se você tem esse pensamento, não case, não case, porque o casamento é um homem pecador, cheio de falhas e defeitos, se unindo com uma mulher também pecadora, cheia de falhas e defeitos. E o resultado disso vai ser problemas. Vai ser problemas. E nós temos, além de ter a nossa natureza pecaminosa, né, que é uma inimiga terrível, o que as Escrituras Sagradas ensinam que nós devemos fazer a morrer, a gente tem um mundo, principalmente nos nossos dias, que é contrário ao casamento bíblico, que é um homem e uma mulher, que tem apresentado de uma maneira distorcida formas alternativas de famílias e de relacionamentos promíscuos, contrário à palavra de Deus. Hoje praticamente está errado um rapaz namorar com uma moça e se casar com essa moça e os dois formarem uma família e serem fiéis um ao outro. A inversão de valores hoje ela é terrível. Então tem duas naturezas pecaminosas se unindo em um casamento. Tem um mundo que é opressor e praticamente oprime aqueles que procuram fazer o certo. E além de tudo tem um inimigo de nossas almas, Satanás, que é inimigo da família. Deus instituiu a família. A família é uma instituição divina e logo Satanás irá atacar a família. Depois da igreja, a instituição mais atacada por Satanás é a família. Então se você tem essa ideia de que se você vai casar, mas se não der certo separa, então não case. Primeiro porque para o cristão, ele tem que entender isso. O que Deus uniu jamais separe o homem. Então se você vai se unir em casamento, em matrimônio com uma outra pessoa, você que é um rapaz vai se unir em matrimônio com a moça, você com a moça vai se unir em matrimônio com um rapaz, a gente tem que deixar isso bem claro aqui. Casamento é homem e mulher, é um homem e uma mulher se unindo em matrimônio, em casamento. Então no caso
no caso, é para sempre, é para toda a vida. O que Deus ajuntou, jamais separe o homem. Só existe um documento que justifica a separação de um homem e de uma mulher. Aquilo que nós conhecemos como certidão de óbito. Certidão de óbito. Então, se o rapaz que é um crente no Senhor Jesus Cristo e deseja fazer a vontade de Deus, se a moça que é uma crente no Senhor Jesus Cristo e deseja fazer a vontade de Deus, vão se casar, ele tem que entender isso. Casamento é para a vida toda. E ele vai ter problemas. Problemas causados pelo inimigo de nossas almas, Satanás, que vai tentar tanto o rapaz quanto a moça, tanto o homem quanto a mulher. Problemas ocasionados por esse mundo opressor, né, que vai tentar oprimir, vai tentar fazer com que esse homem e essa mulher se adequem à forma dele, e nós somos orientados à palavra de Deus a não conformar, ou seja, a não tomar a forma do mundo. O mundo é uma forma e o cristão ser colocado dentro dessa forma, pegar esse molde. A palavra de Deus, não conformeis, ou seja, não entre nessa forma, não entra nessa forma, nesse modo de viver do mundo. Então uma família cristã vai lutar contra isso, e ao lutar contra isso ela vai encarar problemas, vai encarar dificuldades. E tem a nossa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Nós fomos manchados pelo pecado. O nosso caráter, o caráter humano, estou falando do caráter humano, foi corrompido pelo pecado, tanto do rapaz quanto da moça. E é preciso ambos, principalmente dentro do casamento, deixarem que o Espírito Santo molde esse caráter conforme a palavra de Deus. Então haverá problemas ocasionados por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos defeitos. Então não pense que você vai casar com uma pessoa perfeita, que não tem defeitos. Não, ele tem defeitos, assim como você tem defeitos. E Deus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo, desejará usar você para ajudar o seu companheiro ou a sua companheira a melhorar esses defeitos. Haverá necessidade de você deixar Deus usar o seu companheiro ou a sua companheira. Você deixar Deus usar o seu companheiro ou a sua companheira para melhorar os seus defeitos. E haverá necessidade do seu companheiro, da sua companheira ou da sua companheira deixar Deus usar você para trabalhar, para melhorar os defeitos dele. E esse é que é o problema. Reconhecer os meus defeitos e permitir que outra pessoa me ajude a melhorar os meus defeitos. Porque nós não gostamos de ouvir que temos defeitos. Mas não existe. Tira essa ideia da cabeça. Que você encontrou a pessoa perfeita. Não, você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Nesse ponto, mesmo o casal mais perfeito. Qual foi o casal mais perfeito? Eles não tinham pecado. Eles foram criados sem pecado, Adão e Eva. Leia em sua Bíblia Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 13. Adão e Eva, o casal mais perfeito que já pisou sobre essa face da terra, porque eles não foram criados com o pecado, eles adquiriram o pecado. Quando eles decidiram desobedecer à ordem de Deus, mesmo o casal mais perfeito que já pisou sobre a face da terra, teve as suas falhas. Adão teve a sua falha, a mulher teve a sua falha, e ambos, o casal, os dois, Adão e Eva também falharam. Os dois falharam. Ele teve as falhas dele e ela teve as falhas dela, e os dois como casal falharam. O que indica que claramente que você tem suas falhas
A sua namorada, né, tem suas falhas. Você que é casado tem suas falhas. A sua esposa tem as falhas dela. E vocês dois falham. E irão falhar dentro do casamento. E a grande questão é como você lida com as suas falhas. Como a sua esposa, como a sua namorada lida com as falhas dela. Como vocês dois lidam com as falhas de vocês dois. No caso do namoro, dentro do namoro. No caso do casamento, dentro do casamento. Essa que é a questão. Então não existe aquela pessoa, aquele príncipe encantado, aquela princesa encantada, aquela verdadeira Amélia, né, cantada até naquela música de um grupo de samba antigo, né? Amélia, que era mulher de verdade, Amélia não tinha qualquer vaidade. Mas enfim, não existe aquela mulher perfeita sem falhas. Não existe aquele homem perfeito sem falhas. A grande questão é como vocês lidam, como eu lido com as minhas falhas. Como a sua companheira, eu estou falando no caso aqui para casal, né? Como eles lidam com as suas falhas. A mulher lida com a falha dela, o homem lida com a falha dele. Então não espere, você que está namorando, não espere que aquela pessoa nunca irá decepcionar você. E não espere também que você nunca irá decepcionar ela, porque você vai. Em algum momento vai, e você vai ter que se humilhar. Você vai ter que chegar perto daquela pessoa e vai dizer: olha, me perdoa, eu errei, eu falhei. E você vai ter que perdoar aquela pessoa também. Vai chegar o momento em que você vai ter que... eu estou muito ofendido, eu estou muito magoado, eu estou revoltado, mas eu tenho que te perdoar. Eu preciso te perdoar. E se não houver esse comportamento nem seu, nem daquela pessoa, vocês vão entrar em problemas sérios e difíceis dentro do casamento. Mas muitas das vezes o que leva a ter esse tipo de sentimento é a esperança, aquela fantasia que se faz dentro do namoro, né? Fulano é perfeito, fulano é perfeito, e não é. Não é. Não será. Então, não existe ser humano perfeito. Por isso que casamento, antes do namoro, durante o namoro, no casamento e durante todo o casamento, tanto o homem quanto a mulher precisarão de depender, e depender mesmo, de Deus. E essa dependência é manifestada principalmente através das orações, de buscarmos o socorro, a ajuda do Senhor nos momentos que virão as tribulações, os problemas, as dificuldades do casamento. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração, mas que Deus continue abençoando ricamente as nossas vidas, principalmente nós que somos casados, nos dando sabedoria para sabermos lidar com essas falhas. Que Deus nos ajude e em sua graça nos guie pela sua palavra. Abençoe a nós, os maridos, abençoe as nossas esposas, e que o seu nome realmente seja honrado e glorificado através de nossas vidas e através de nossas famílias. Permita, Deus, que assim seja. Amém. Tchau, tchau.